vou te dar o exemplo de uma casa, né? Digamos que a gente estabeleça uma relação e fala o seguinte, ó, eu queria que você construísse uma casa para mim, né? Essa casa vai ter um telhado dessa maneira, vai ter 2 quartos, vai ter, enfim, vai morar X pessoas, né? Então, a gente vai estabelecer um contrato, né? Você vai fazer, ó, esse é o meu projeto de casa, a gente estabelece um contrato e estabelece as condições, né? De repente, você fala o seguinte, poxa, eu não quero mais 2 quartos, eu quero 4 quartos, né? Ou então eu quero ampliar a garagem, eu quero mudar. Então, a gente, dentro desse processo, consegue ir mudando e modulando essa casa, né? E para isso acontecer, você precisa ir modulando as condições contratuais dessa maneira, né? Então, eu só queria fazer um ponto de vista aqui, né? Porque quando a gente diz, o público está investindo no privado, não é tão verdade do nosso ponto de vista, né? Por que isso? Em primeiro lugar, isso é previsto na lei, em várias leis, né? Então, a gente tem a Lei 11.445, que é a Lei do Saneamento, tem a 12.046, que é o novo Marco Legal do Saneamento, tem a 8.987, que é a Lei de Concessões, né? Tem o contrato de concessão, né? Então, você tem vários documentos e vários arcabouços legais que predizem a possibilidade de você fazer investimento público dentro da concessão, né? Dentro do projeto concessionário. Esse projeto concessionário, ele é e sempre será de titularidade do seu dono, que é o município, né? Então, tudo que eu faço nesse contrato, ele não é meu, ele é do município. São bens reversíveis, ou seja, todo investimento que eu fizer, ele vai, ao final do contrato, ser revertido de volta para o poder público, para o município, né? Então, existe dentro da previsão legal uma questão chamada modicidade tarifária, né? O que é a modicidade tarifária? Basicamente, o serviço de água e esgoto ele é 100% financiado, eu não tenho subsídio, é 100% financiado pela tarifa, né? Então, eu falo o seguinte, para eu ter uma tarifa X, né, eu preciso fazer um tanto de investimento, preciso cumprir tanto de meta e eu consigo fazer com essa tarifa um pacote de coisas que estão estabelecidas nesse contrato. Se eu mudo esse contrato, ou seja, é o exemplo que eu estava te dando de aumentar a casa, né? Eu não quero mais 2 quartos, eu quero 5 quartos, né? Aí eu tenho 2 soluções possíveis, né? Ou o titular, o dono do projeto, ele faz um aporte, né? Por exemplo, um aporte público, ou aumenta a tarifa, né? Porque hoje meu subsídio vem 100% dessa tarifa. Então, dentro dessa previsão contratual e dentro das leis, existe essa possibilidade de sempre ser feito aportes públicos. E não é só aqui, né? Eu posso citar vários casos de outros lugares em que a companhia estadual ou o governo fazem aportes, ou seja, eles constroem ETAs, redes, etc., e depois repassam isso para o concessionário, seja ele público ou privado. Por quê? No final do dia, eles estão perseguindo a tarifa, né? Ou seja, se eu fizer todos os investimentos que eu quero fazer, a tarifa deveria custar X, para não custar X, eu subsidio ou eu faço investimento público para poder reduzir essa tarifa, ou então eu tenho outras formas de reequilíbrio, sei lá, mexo em prazo e assim por diante. Então, e aí só voltando a essa questão, né? Então, no contrato de concessão nosso aqui, existia essa previsão de investimento que ia ser feito, né? Foi mudada essas condições, né? E dentro dessas condições mudadas, o governo municipal, o governo estadual e a concessionária entenderam que fazia sentido você fazer um investimento público, seja via Prosamin, seja via Proamo, né? Para poder subsidiar, ou seja, para poder subsidiar a modicidade tarifária, ou seja, não aumentar a conta do usuário. Porque se eu fizesse todo investimento não previsto, isso aí teria que ser subsidiado pela tarifa, né? E aí, voltando a esse caso, né, quando a gente fala ali eu até perdi um pouquinho ali, mas era sobre... Desculpa, a pergunta era sobre... a participação. Então, o que acontece, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Proama, né? O Proama foi feita uma concessão, né? Ele estabeleceu um valor para ser uma licitação pública, foi estabelecido um valor, e aí dentro desse valor, né, tem uma parte que custos da concessionária, seja ela Cosama, seja ela concessionária que ganhou, né? Existe até um contrato prévio a essa licitação que foi feito da Cosama com o governo, né? Com a concessionária. E aí, a partir disso, você estabelece as condições. Então, no caso, por exemplo, do Proama, uma vez que você tem retorno financeiro,
uma parte desse valor vai ser para retornar para o município para subsidiar o investimento que foi feito. E aí depende muito, tem várias condições. Exemplo disso, no Prosamin, que é um projeto de urbanização de igarapés, regiões de igarapés, por exemplo, a parte pública foi revertida em tarifa social. Então, foi criado, junto com o Prosamin, do acordo entre Estado e município, as condições para a tarifa social. Então, eles falaram o seguinte, entendemos que tem uma população mais carente, mais vulnerável na cidade, não existia essa previsão contratual, então, uma parte desse retorno retornou em tarifa social para a população. Outra parte, via futuro acordo financeiro, convênio financeiro que vai ser estabelecido, mas que já está previsto dentro do termo de contrato, enfim. Então, tem várias cláusulas ali, mas o que eu queria deixar claro só o consumidor ele não paga duas vezes, né? O que você persegue no final do dia, ele paga a tarifa. O que ele persegue no final do dia é a modicidade tarifária. Então, o dono do projeto, que é o município, né, o poder público estadual, eles podem modular de diferentes maneiras, né? Eu vou te dar um exemplo de quando isso acontece, quer dizer, quando o consumidor paga duas vezes, né? Não é o caso aqui, mas imagina o seguinte, se eu tenho uma empresa pública, né, ou seja, o titular, o dono dessa concessão é a empresa, é o Estado, né? E aí você paga a tarifa, e aí o Estado, a empresa pública, ela não consegue sobreviver às próprias custas, né? E aí o Estado, e não investe, e o Estado, via Tesouro Estadual, injeta dinheiro para pagar custos operacionais. Então, você está pagando aí sim, via tributo, né, estadual ou municipal, e você está pagando via tarifa. No nosso caso específico, é questão de modicidade tarifária, não é duplicidade de pagamento, né? O senhor disse que não há duplicidade de pagamento e que, caso houvesse investimento do setor privado, poderia aumentar a tarifa, né? Mas no caso do Proama, que ele previa que os lucros desse programa, com a venda da água por atacado, fosse dividido entre a concessionária e o pagamento do empréstimo que foi feito pelo governo do Amazonas. E recentemente eu fiz uma entrevista com o Sérgio Elias, que foi o diretor do Proama, ex-diretor do Proama, e ele disse que a empresa nunca chegou a pagar porque nunca teve lucro. Então, se nunca teve lucro, nunca chegou a dar esse retorno. Então, não haveria essa duplicidade, já que não há um retorno para que se devolvesse o valor que foi investido? Então, mas aí é a amortização, né? O que acontece é o seguinte, deixa eu só voltar nessa questão. Vamos pegar o exemplo do Proama, né? Você tem lá um investimento que foi feito, que é a parte do Estado para não aumentar essa tarifa, né? Então, imagine o seguinte, o Proama foi feito principalmente para atender a zona leste e zona norte da cidade, né? A Ponta das Lajes, a zona norte e zona leste da cidade. Que originalmente, né, no contrato de concessão, esses investimentos não estavam previstos, né? Então, para que não aumentasse a tarifa, o governo falou o seguinte, olha, eu vou investir no consórcio Proama, né, eu vou fazer a estação de tratamento, a Ponta das Lajes, para poder suprir a parte que cabe ali ao Estado, digamos assim, dentro desse contrato de concessão, para que não haja essa majoração de tarifa, né? Por que eu digo isso? Dentro do contrato, né, de novo, voltando a isso, você tem lá um plano de investimentos que foi pactuado. É aquele exemplo da casa de 2 quartos que o governo pactuou. Ele quer aumentar isso, né? Ele fala assim, mudou as condições. Eu tenho, em vez de falar que vai ter 3 pessoas morando na casa, agora eu quero que morem 40 pessoas, né? Então, as condições mudaram, as condições de investimento mudaram, então você precisa aumentar essa condição de investimento, e aí, dentro do projeto concessionário, que é do titular, que é do município, ele fala o seguinte, então como é que eu posso mexer nessas condições? Eu quero aumentar a tarifa? Não quero aumentar a tarifa. Que mais que eu posso fazer? Eu quero alongar prazo, eu quero mexer em outras cláusulas contratuais, o que eu vou fazer dentro desse contexto? Eu vou mexer aqui dentro da condição de investimento público dentro desse projeto concessionário, que é dele, não é nosso, né? Aí ele fala o seguinte, então tá bom, eu vou investir lá X reais dentro desse projeto, que é a contrapartida pública. O que foi estabelecido dentro desse convênio? A concessionária ela vai se apropriar dos custos, né, de operação, e o restante disso vai ser repassado para o consórcio Proama, que aí vai ter uma divisão entre Estado e município, né? Os custos hoje superam o resultado da água por atacado, ou seja, da água que é vendida, né? Então, ela ainda não tá dando lucro.
mas isso é uma condição temporária, né? Se você for ver os resultados e balanços financeiros auditados, esse resultado vem diminuindo ao longo do tempo, né? Ou seja, esse déficit vem diminuindo ao longo do tempo. Então, vai chegar um determinado turning point, né? Vai haver essa mudança em que ela vai começar a gerar resultado e esse retorno vai ser reinvestido, vai ser redistribuído para as partes. Agora, o PROAMA, né, ou toda a estrutura existente, não é nossa, né? Eu friso isso. A gente só tem o custo de operação, que é o custo de operação de qualquer concessionário dentro desse prazo. O investimento ele continua sendo público, ele continua sendo público, né? Ou seja, ele é de titularidade do município e vai continuar sendo, né? Então eu não estou recebendo um ativo e não estou pagando por isso. Muito pelo contrário, eu só estou sendo remunerado pelos custos de manutenção desse ativo. Então, aí é dinheiro ao longo do tempo, né? Quer dizer, essa remuneração desse convênio visa amortizar esse recurso que foi tomado pelo Estado e pelo município. Agora, de novo, né, o investimento feito é público, continua público, né? Então, o senhor está dizendo que é responsabilidade do Estado construir o PROAMA, por exemplo, porque houve um crescimento do número de pessoas que precisam desse serviço. Ou seja, no início estava previsto um número bem menor e agora precisou alterar essa condição que o senhor disse, né? Não, desculpa, não é isso. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: as condições estabelecidas em contrato, foi só um exemplo, né? Mas as condições estabelecidas em contrato, em termos de premissas de investimento, eram diferentes das que foram... porque quando foi feito o edital, foi feito com uma determinada premissa, né? Então, o que é isso? O município ele abriu um edital, lá em 2000, né, falando o seguinte: eu vou abrir aqui a concessão da área urbana de água e esgotamento sanitário. As condições para que esse negócio ocorra são... Aí eu vou te dar exemplos, tá? Não necessariamente é isso que aconteceu. O investimento total a ser feito é de 100 milhões. Né? Eu quero uma outorga de X. O número de população, sei lá, atendida é de tanto. A inadimplência é de tanto. Ele dá as condições, isso aí tudo são documentos públicos, podem ser verificados, que foram estabelecidos dentro do edital. Né? Beleza, aí as empresas concorrem, né, dentro desse edital público para poder prestar o serviço de acordo com essas condições estabelecidas. Então, fala assim, isso está acontecendo em todo o Brasil, né? Qualquer concessão, seja de rodovia, saneamento, sei lá, lixo e assim por diante, são sempre estabelecidas essas condições em edital, não é só aqui, é em todo lugar. Né? Aí ele fala o seguinte: beleza, então essas são as condições. Aí você faz uma proposta e a proposta vencedora ganha. Né? Aí, ao longo desse processo, você vai ver, eventualmente, que as condições estabelecidas em edital não foram necessariamente as encontradas, ou não foram exatamente as que ocorreram. Exemplo disso. Então, no edital falava lá, por exemplo, que o município ia entregar a cidade com 10%, sei lá, 80% de cobertura de água e, sei lá, 20% de cobertura de esgoto. E entregou efetivamente com 50% de água e 10% de esgoto. Ok? Esse gap do que ele foi feito, do que foi feito em edital para um investimento extra que precisa ser feito, isso precisa ser reequilibrado, né? Porque a empresa vencedora, ela não calculou essa diferença, porque no edital dizia que essa diferença já existia. Né? Então eu tenho um investimento extra para ser feito, ok? Que é, por exemplo, essa diferença de cobertura que falava no edital que era uma e entregou outra. Esse investimento extra ele precisa ser reequilibrado, ou seja, falar, eu vou fazer um investimento extra que não estava previsto nas condições estabelecidas, como é que a gente vai fazer? Aí é o que eu te falei, né? Eu vou aportar mais obra via poder público, eu vou aumentar a tarifa, enfim, então tem um processo estabelecido em contrato que a cada 4 anos se reavalia essas condições para verificar o que saiu fora do contrato, o que não saiu fora do contrato, para que as condições voltem ao normal. Né? Eu queria que o senhor explicasse quais foram os reais fatores que motivaram essas alterações. Os principais, o senhor pode citar? Por exemplo, a diferença de investimento. Né? Então, você tinha uma diferença de investimento prevista você tinha um investimento previsto, né, e um crescimento de população prevista,
que não se concretizou, né, que foi diferente depois ao longo dos anos. Então, eu de cabeça, sinceramente, eu não tenho todos os motivos, eu posso levantar e depois te passar, né, mas o que aconteceu foi diferenças das condições previstas em edital versus as condições verificadas, né, até a edição do primeiro termo modificativo do contrato, né, que foi em 2007. Mas essa questão de todos os investimentos Essa foi uma, não foi a única. Por exemplo, então você tem lá uma determinada condição de investimento pactuado, né? Então você fala o seguinte, ó, eu tenho aqui sei lá, eu tenho a cidade, ela tem uma cobertura X, né? Ela tem tais ativos, então eu de cabeça não sei todos exatamente, tá? Mas assim, digamos que eu tenha 50 conjuntos de bombas, tenha 50 reservatórios, tenha 200 estações elevatórias, assim por diante. Então, quando você foi verificar em loco, né, as condições desses ativos, alguns não estavam condizentes do que estavam estabelecidos em edital, eles não estavam funcionais. Então, precisou fazer um investimento extra para recuperar a condição desses investimentos, né? Esses investimentos eram diferentes, ou seja, não estavam previstos dentro da condição inicial. Então, tudo isso que foi feito fora, extra, digamos assim, ao que estava estabelecido em contrato, é o que a gente chama de reequilíbrio contratual, ou seja, eu preciso reequilibrar as condições porque não foi um risco assumido pelo concessionário. Na verdade, dentro do edital dizia outra coisa. Então, não sei se ficou claro isso, né? Eu queria falar agora sobre a questão do PROAMA, sobre essa questão do lucro que eu falei para o senhor agora há pouco, que previa lá a divisão dos lucros. Para quando é que tem essa previsão de alcançar o lucro e finalmente repassar esses valores ao Estado? Olha, aí depende muito das condições, né? Então, pelas nossas projeções, em mais 1 ou 2 anos, o balanço já retorna positivo, né? Então, você começa a ter esse retorno positivo e começa a retornar para o Estado. Agora, de novo, depende muito das condições estabelecidas entre hoje e daqui a 2 anos. Então, o que pode acontecer até lá, digamos, né? Lembrando que é custo, né? Se você pegar, por exemplo, o custo de material, nesses últimos 2 anos, aumentou em quase 30%, né? Então, material de tratamento de água. Aí a gente calcula, obviamente, um custo estabelecido dentro de algumas premissas, inflação e assim por diante. Existem custos extraordinários, por exemplo, mudança de dólar e assim por diante. E existem custos mais estáveis, né? Então, pelas nossas projeções atuais, em 1 ou 2 anos a gente consegue reverter o balanço, né? A gente está trabalhando para isso. Agora, pode ter outras condições, por exemplo, a subida do dólar que aconteceu aí nesse último ano e que, como se diz, abateu bastante, né? Pesou bastante nas contas de operação da concessionária, né? No caso do Etprosamin, também tem a previsão da criação de um fundo e o lucro vai também ser enviado para reinvestimento no sistema, foi o que disse o Francisco Soares, lá da UGPE. Há previsão já de esses lucros já existirem no começo da operação, ou também há uma previsão de que a empresa ainda precisa fazer investimentos para poder futuramente alcançar esses lucros? Só um esclarecimento. No caso do Prosamin é diferente no caso do Proama, tá? Então, o que é o Prosamin, né? Então, o Estado ele vai fazer urbanização, né, de áreas de igarapé. Então, investe em casa, investe em água e saneamento, investe em iluminação pública, investe em ruas e jardins, em praças, etc. Tá? Então, ele faz ali um arcabouço de investimentos de infraestrutura urbana, né? E aí ele vai repassar essa infraestrutura para o município, né? Então, água, esgoto, iluminação, asfaltamento, enfim, tudo isso vira patrimônio do município, né? E o município, ele tem, por contrato de concessão ou por autarquia, ele vai gerir os diversos serviços aplicados a isso. Então, por exemplo, drenagem e resíduos sólidos passa a ser responsabilidade do município. Água e esgoto passa a ser responsabilidade da Águas de Manaus. Iluminação pública tem outra concessionária de iluminação pública, e assim por diante. Então, o município ele tem os seus entes. Como é que está estabelecido dentro do termo de cooperação, né, entre Estado, município e concessionárias? Eu não consigo dizer, obviamente, de outras, né? Eu consigo dizer só
no caso nosso, da água e do esgoto, né? Então, o que diz o termo de cooperação? Então, essa infraestrutura, a gente recebe isso via termo de recebimento provisório, que é basicamente o seguinte: eu vou verificar a funcionalidade do sistema, né? E aí, eventualmente, eu tenho investimentos para serem feitos, ou eu tenho, sei lá, ou está tudo ok, eu posso já começar a cobrar, ou não, enfim. Então, tem dentro desse termo de recebimento provisório, tem ali um prazo estabelecido de 1 ou 2 anos, né, que vai estabelecer as condições necessárias para que haja funcionalidade. Então, por exemplo, no Prosamin 3, que a gente já recebeu o termo de recebimento provisório, as adequações estão sendo feitas pelo prestador de serviços atual, sob garantia do atual construtor do Prosamin 3. Né? No caso do Prosamin 1 e 2, a gente vai verificar exatamente, né, o que está em garantia, o que não está, quais são os investimentos necessários para que haja a funcionalidade do sistema. Uma vez havendo a funcionalidade do sistema, você recebe definitivamente. Recebendo definitivamente, você passa a cobrar. Pelo termo de convênio, a receita oferida aqui, ela vai ser segregada dentro da contabilidade, né? Ou seja, tudo que está dentro dessa área de cobertura, eu vou segregar a receita. E aí, via convênio financeiro, né, essa receita ela vai ser repassada para Estado e município. Então, aí depende muito, o convênio financeiro ainda está em processo de finalização, né? Tem a minuta, mas não está finalizado. Mas o importante dizer é o seguinte, né? Todo o dinheiro que for arrecadado, mesmo antes desse convênio financeiro, ele já fica segregado dentro da contabilidade para futuramente ser repassado, né? Então, o cálculo, a forma de cálculo é diferente do PROAMA, tá? Ela não é a mesma coisa.